Muito bem. O que trouxeram nos corações hoje? Se quiserem dispor da mesa, das cadeiras em roda, não tem problema nenhum. Tudo bem assim, né? O que trouxeram nos corações? Eu queria fazer uma pergunta ou fazer um pedido. Pode. Pedido ou pergunta? É sua? A pergunta é sua? Mas eu... Faz. Fala uma coisa bem bonita, né? Ninguém morre, que a gente só vive de tudo. Pode falar? Porque você quer saber o que ela está sentindo, você Isso. sente também. A flor da saudade. Mas você não pode falar coisa mais bonita. Ué, mas qual que é a diferença minha pra você? Não tem diferença. Na verdade, a sua dor é muito mais latente, muito mais verdadeira do que a minha agora. Não tenha medo de falar, de acolher. Porque é gostoso ser acolhido, né? E também é gostoso acolher. Essa palavra é mais importante. Não é, não. Muito pelo contrário. Eu sei. Isso. Ai, Senhor, é muito difícil. É o tempo, né? Tempo. Ela sabe, né? Mas então, é o tempo, é o relembrar que é o tempo, que é a fé firme, que é um dia após o outro. Né? Isso também. Ele foi no momento que era para ir, né? Então, você sabe. Eu falava assim pra mim, mas calma, fica mais um pouquinho. Eu tenho que sofrer mais um pouquinho. Então, aí nessa hora você preferia ver o sofrer? Já sabendo que era um processo ir, né? Eu não queria mais ele sofrer. Isso. Nesse processo é o entendimento de que o desprendimento é muito melhor do que qualquer outra dor, né? O desprendimento, ele cura. Ele cura, porque é da alma que estamos falando. O corpo físico fica, mas a alma vai e liberta. Liberta. Então é um processo pós essa libertação, para o entendimento, mas com maturidade, tudo fica muito mais fácil, muito mais rápido. Acaba-se mais doído para quem fica do que para quem vai, que se liberta dessas dores. Cuide das tuas dores, certo? Né? Cuide das tuas. Mas eu agradeço que Deus me deu força para ficar com ele. Deus me deu saúde. Então, para ficar esse tempo todinho com ele, eu não tenho aquele reclamar. Não tenho. Muito bem. É isso. E reclamar, eu só tenho que agradecer. Você sabe. Eu gostaria também de falar para você, porque eu falei para você que meu irmão fez leucemia, 7 anos, e eu cuidei do meu outro irmãozinho, eu cuidei da minha irmã. Tudo não é ruim, eles falavam que eu tenho dom da cura. E eu gostaria, agora que você me ajudasse a trabalhar esse lado, porque eu confio em você para me ajudar as pessoas a me oferecer. Sério? Certo, sério, certo. Preciso das suas orientações. E chegou a hora de ter que. Nunca achei um tempo, nunca pensei. Mas hoje eu quero seguir. Eu quero. Certo.
não sei quanto tempo terei ainda, mas eu quero cumprir. Então, cuide primeiro do seu coração, certo? Vá cuidando, respeite o seu tempo, o seu momento. Não precisa substituir uma coisa na outra. Não é isso. Não, mas do sentimento. Isso é muito forte e latente, então apenas respeite o processo e continue. Vá se perguntando, mas ok, quero ajudar, quero fazer, certo? Pode ir perguntando sobre por onde começar, algum curso ou alguma coisa, ou passe um tempo pensando o que gosta de fazer para que seja prazeroso. Então, Sim. de muitas formas, Sim. de muitas formas. A cura, ela é, né, uma palavra que varia em muitos segmentos, certo? Porque vou ser sincera, sempre senti, mesmo me aperfeiçoando, li muito, fui em muitos lugares, sempre saí bem, mas, não sei, nesse mundo aqui a gente, existe a palavra medo, Existe. e essa palavra é muito forte dentro da gente. É duro de se desbloquear. É isso. Ela é resistente, mas ela não é mais forte que o amor. Então, repita na sua mente. Quando você perceber que o medo está muito forte, chame a coragem e diga que o amor é maior do que o medo. A ação é sempre maior do que o medo, mas é na coragem. Chame a coragem e fale: o amor é maior do que o meu medo. O medo não me define. O medo é uma parte minha. Certo? O medo é uma parte minha. Que é sim, é o medo. Medo sim. Mas ele não é maior, ele é uma parte. Então eu vou colocando ele no lugar dele. Porque senão a nossa mente vai nos convencendo de que o medo é maior do que tudo em mim. Não é? Mas o medo, ele... Ele faz uma madeira assim, bloqueia, né? Ah, ele faz. Ele faz. Ele coloca uma camada que você se convence, acredita que essa é a verdade. Por isso que você tem que repetir para você, muitas vezes em voz alta, para que você mesmo escute com os ouvidos, que o medo não é você como um todo. O medo é uma parte minha. Porque senão o medo, ele te convence, te bloqueia de muitos passos na sua vida. E quando percebe, a vida passou. Então, todo dia para ele é uma vitória quando você não faz o que é para fazer pelo medo. Mas ele não é maior do que tudo que eu tenho em mim. Eu não tenho só medo. Eu sei que eu tenho outras qualidades. Não escolham o medo para definir vocês. Não escolham. Vocês estão escolhendo medo. Se a pessoa olha para você e fala que você tem muito medo, você está fazendo alguma coisa que não era para fazer. Mas o medo, assim, que eu também penso, assim, e se eu quero ajudar e o que eu vou ajudar, eu não sou autossuficiente, porque eu não entendo, e eu posso prejudicar Imagina, de forma alguma. Ajudando o quê? Como assim? uma outra pessoa. Sim, você vai sentir no coração. Não, o coração fala. Ah, o coração fala. Sai daqui, conecta, sai pelas mãos, sai pela mente. É tudo egrégora conectado à outra, a alma toda. Então eu sou leiga mesmo. Comece lendo um pouquinho, por isso que é, vá devagarzinho. Não achei tempo para vir para isso. Ah, não tem problema. Tá falando agora? Depois de velha.
Tem idade para isso? Não tem, não. Não importa o tempo que passou, o que importa é daqui para frente. Mas mesmo assim, eu acho que sempre me ajudaram, né? Porque... Claro que sim. Claro que sim. Sabe disso. Claro que sim. Só porque não estudou sobre isso, eu acho que não tem acompanhamento. As coisas vão assim, esse mundo aqui, na minha vida de vida, Certo. desde que eu fui criada pela minha mãezinha, a gente correu muito, sempre correu muito, sempre, só em trabalho, em vez de outro, feito isso, eu nunca pensei assim em mim. Certo. Muito bem. Por isso, comece por si. É isso. O mergulho do autoconhecimento, você vai cada vez mais se doando. Se doando para si. Quanto mais você doa para si, você doa para o todo. O incentivo à caridade, que é no suporte, é porque isso pode ser uma porta de entrada para olhar para si. A caridade, ela, a verdadeira, que é para ser, é aquela que faz com que você pare e olhe para si. Você pode fazer o maior tipo de doação possível, mas se isso não reflete em você parar e olhar para si, está fazendo metade. Porque aí você acha que você está salvando alguém. Não é salvador. E não é caridade, isso. É complicado falar sobre isso. Meu Deus, não estou falando isso que pecou. Não é sobre isso. É o entendimento. Isso é bom entender que se em algum momento fiz assim, agora não é mais momento. Né? Agora eu já sei. Aprendi. Tá? Quando tiver alguma vivência, algum curso aqui na casa, comece fazendo. Tem o benzimento, tem o curso de Reiki 1. É uma boa entrada. Veja se faz sentido. Se não tem outros locais também, algo do tipo. Ou um dia de entrega de cesta, se quiser. Ah, muito obrigada. São muitos. E, que bom. Essa egrégora se chama Luz de Maria. E ela vai com você onde você estiver. Muito bem, é isso mesmo, você sabe. Por isso esse sentimento de troca, esse sentimento do querer passar. É isso, essa força aí é onde você precisa parar agora, olhar para si, colocar essa força para fora, mas olhando para si, sem se culpar, sem pensar no tempo que passou, que deixou, não. Use essa potência que está aí, olhe como pode, né, dividi-la ou passá-la adiante, mas com paciência, com cuidado contigo. Certo? Se Deus permitindo. Permite. Faça assim. Isso. Tá bom? Quanto mais você fizer isso, mais você vai sentir esse coração acolhido. Tá? Todos nós. Sempre. O que mais? Qual é a dosagem, vou usar essa palavra, qual é a dosagem entre trabalho externo para os próximos, não tão próximos, eu digo assim, próximos, além dos meus, né, mais próximos, além de mim, né? Qual seria essa dosagem? Como que eu vou a observação para ela agora? Certo. Né? Eu penso que hoje, na egrégora que está assim, do planeta, as pessoas tendem a olhar mais para si, para dentro. Desde, não? Não, sempre esteve. Ela está mais fácil de conectar, mas continua sendo o livre-arbítrio.
Não, sim, mas assim, eu percebo assim que esse lado de meio que uma força te faz olhar mais pra dentro. Ah, tá. Tudo Entendeu? bem. Sim, sim, sim. Né? Você acha que eu soube falar, eu não tô sabendo Tudo bem. explicar. Sim, isso sim. Fosse uma força Acontecem mais coisas com mais recorrência que te impulsionam, te dão a oportunidade de olhar para si. É isso. Sim, isso. De olhar. Te dão a oportunidade desse olhar. Isso. Que nem ela falou, antigamente era muita correria. E a gente se permitia estar mais. Não que ainda não exista isso, mas a gente se permitia estar mais pro externo do que pro interno. E agora ainda a gente tem esses momentos de flash, de reflexão, de falar: opa, e qual o momento de você sair pro externo demais? É uma pergunta mais até particular. E também olhar pros seus. Porque às vezes eu me questiono se eu tô nesse movimento que ela fala, até de querer ajudar o fora, e esqueço de olhar pro dentro, que seria nem só o meu dentro, seria o dentro do meu lar mesmo. Entendeu? Você observa esse movimento de mais força para olhar para si, porque já faz um movimento desse. E aí reverbera em aproximar pessoas que fazem esse movimento. Tá? Isso não significa que isso é mais agora do que antes. Quem faz esse movimento hoje é você. Eu vou por ressonância, é isso? Isso. Tudo, né? Se une e separa por ressonância. Então, onde está chocando mais, talvez seja onde eu tenha que ou olhar ou afastar. Mas está dando um sinal que precisa ser visto. Seja dentro, seja fora. A dosagem é essa. Bate de um jeito diferente dessa ressonância do olhar para si. Certo? E aí, nisso eu paro e escolho. Olho para isso. Ou finge que não estou vendo e vou mais um pouco e daqui a pouco eu olho para isso. E aí vai vibrando. Porque está chocando. Enquanto eu estava no externo, eu estava nessa mesma ressonância. Então, pessoas próximas com essa mesma ressonância. Então, eu não observava que tinham tantos, mas via lá longe uma que olhava para si, outra que olhava, mas bem pouco. Mas em algum movimento em que eu decidi olhar para mim, é onde começa a ressoar. E com o passar dos anos, vão se aproximando pessoas assim também. E vai ressoando. E aqueles que estão próximos, também vai ressoando. Então, vai chocando, tanto o seu quanto o deles. Ou vai adequar, ou vai parar e vai ter que olhar. É porque eu não sei, talvez eu analiso de uma forma assim, que o externo, olhar para o externo é muito mais fácil. Ah, é? É como se fosse uma fuga, eu penso. Que é uma fuga. Na maioria das vezes, sim. Não assim, é inconsciente. Chega a ser um inconsciente, mas o espírito sabe, porque ele vibra, né? Como você disse. Isso. E aí a questão é, muitas das pessoas é consciente. Não, eu quero isso. Eu gosto disso. Eu gosto de olhar para isso, eu gosto de olhar para aquilo, tudo externo. Mas vai chegar uma hora que vai olhar. Porque de tempo em tempo o universo dá oportunidade de parar e olhar para si. E não olhou ainda, é porque vai olhar. A dosagem então seria sempre escutar o meu coração. Sempre, de dentro para fora. Isso. Do teu eu mesmo. Sabe? Antes que o universo te pare. É verdade. Porque se você sente essa cutucada e tá fazendo, para um pouquinho e olha. Tá tendo sinais. Para e olha. Senão a vida te para. Não por castigo ou por culpa, não. É porque é oportunidade. E aí, já que foi oportunidadezinhas de olhar um pouquinho, não? Então tá bom. Então para que a sua missão de vida em relação a isso, você precisa parar e olhar para isso. E aí, às vezes, mesmo parando, não olha. Mas é teimosia. E aí a gente tá lá, bora, então tá bom, mais um pouco. Não cabe a nós julgar. Sim. Mas é mais ou menos assim que acontece.
Porque dá pra fazer um pouquinho fora e dentro. Mas eu também penso que às vezes tudo que a gente quer é um pouco do ego, é querer estar fora. Porque você também está, de alguma forma, não enxergando aquilo ou não querendo enxergar aquilo que está acontecendo ao seu redor. Que é mais desafiador para você olhar para aquele problema familiar, para aquele problema seu interno. E é mais fácil eu falar assim, eu vou ajudar o próximo que está tendo outro problema. Porque eu me sinto mais confortável ajudando as pessoas fora do que com os meus problemas. Às vezes eu falo um conselho que eu falo, nossa, Marina, isso aí é pra você, não é pra pessoa. Na maioria das vezes, é essa fala, de falar e você mesmo. O primeiro a escutar é você mesmo. E é importante. E esse se dar conta é onde tem que ter alguma resolução. Entendeu? O que mais? Esse conceito de autoconhecimento é incentivo. É o sentido da conversa. É o que eu sempre vejo quando eu procuro estudar um pouquinho, ler um pouquinho, assistir um vídeo sobre uma evolução espiritual, uma evolução pessoal, é sempre o autoconhecimento. Mas para mim é um conceito que eu ainda não consegui compreender de forma, acredito eu, de uma forma mais profunda. Porque assim, a gente pensa que se conhece, a gente pensa que sabe quem é. E eu ainda não consegui encontrar uma forma de entender o que eu preciso aprender sobre o autoconhecimento, mais sobre mim, para eu se lanchar nesse conceito, para eu entender e conseguir seguir aí um caminho. Tá. A busca é o você ir se conhecendo. E você vai terminar esse ciclo de terrestre e não vai saber você por inteiro. Porque você é uma alma eterna. Então, digamos que são sentimentos, situações, libertações que estão dentro do teu karma para viver nessa vida que você tem a oportunidade de resolver. Então, tem várias maneiras. Na verdade, a questão é, se eu paro um minuto do meu dia e olho uma parte de mim, seja através de uma oração, seja através de escolhendo uma música para sentir meu coração, seja através do fazendo comida, onde eu perco o mundo e saio de mim, seja através de uma caminhada, certo? Em algum momento eu presto atenção em mim. Isso é um passo do autoconhecimento. Tem outra forma, tem diversas formas desse início. Alguém me chamou, comece a perceber que uma fala que eu tive ali, eu chego lá, estão falando daquilo, aí começa a me chamar a atenção, estão falando disso. O que é para eu ouvir disso? Falando desse assunto de novo. O que eu não entendi antes? Sabe, sim, esses questionamentos sobre si é um caminho também de início. Que aí começa, e aí quanto mais o universo e os irmãos em volta de ti percebem que você começa a se ligar nesses sinais, mais ainda você vai estar despertando para esses sinais. Então, mais vai. Isso significa que começaram a acontecer? Não, sempre tiveram. Mas eu estou com uma lente que está me chamando a atenção. E aí, só que quando você fala e divide com alguém, na maioria das vezes no início, vai falar, não, só coincidência. Ou, não, foi só, mas a gente estava falando disso ou disso. Não, mas porque não é sobre externar, entende? É o você pegar para si e se questionar sozinha. Estão falando disso e de novo esse assunto para mim. E você sabe que algo mexe em você, esse assunto. Então, então eu preciso parar e olhar um pouquinho. Ou eu vou pesquisar, ou eu vou parar. E aí começa. Aí eu vejo uma coisa ali, vejo uma coisa aqui. Eu percebo que eu gosto de ficar pesquisando sozinha, eu percebo que eu começo a sentir uma força que me leve para ir em tal lugar, uma força que me leve... São coisas, né? Você vai vendo esses sinais. E a questão é, com base nisso, você vai se deparando, que você tem sentimentos que você nunca tinha olhado para ele.
Por isso que a questão do parece que autoconhecimento é lindo, maravilhoso, porque você sente um alívio, mas você se depara com muita coisa que você não se dava conta. Certo? Ou então num pico de caos, de raiva, vai. Que aí você se dá conta que essa raiva você não quer ter mais. Porque você já sabe as consequências que isso gera em você, no todo. Raiva, ou mágoa, ou tristeza. E mesmo assim você continua tendo. Só que aí você começa isso. Caramba, eu faço isso mesmo, a mesma coisa. Então eu vou buscar ajuda. Porque eu tô me incomodando pelo fato de repetições de sentimentos que eu não gosto, que eu sei que gera. Isso também eu vou buscar ajuda. Tem formas de acolher esse sentimento que causa isso aqui em mim. Isso também é um início. Obrigada. Entendeu? O que mais? Até pessoas que você encontra, que você nem conhece, às vezes é um encontro, umas palavras que parece que foi assim comigo, acontece. E aí eu falo assim, nossa, mas aquela pessoa veio e falou comigo, isso nem me conhece. Aquilo não foi normal, aquilo foi uma mensagem. Isso mesmo. É isso mesmo. Acontece muito isso comigo. Isso. É muito bonito. Justamente por isso. Imagine, se você está envolvida nesses pedidos e nesse sentimento, entendendo sobre o infinito que te rodeia, entendendo sobre a infinitude da alma pelo processo que está passando. Então, significa que você está vendo, sentindo sobre isso. Então, muitos sinais você está vendo. E aí você vai ver mais. Não é porque começou a acontecer, é porque você está com uma lente de que você está vendo. Digamos que você mudou a lente e agora você vê. Porque eu nunca reparei isso. Isso, é isso mesmo. Eu nunca levei assim para essa situação. Exatamente. É como se você tivesse olhado de outro tipo de lente. Eu estava cega. Não, estava vendo com outro olhar. Isso, isso é. Escolheu, por exemplo, uma cor marrom e aí agora você está olhando a cor, limpou, sabe? Mudou. Isso. E é isso. E como também, às vezes, eu encontro pessoas, a gente bate um papo e a pessoa, que nem lá, eu estava em Minas, a mulher começou a conversar comigo, eu falei, nossa, eu não sei, parece que eu conheço você há anos. Você me dá o seu telefone, nós podemos conversar mais? Olha, nas minhas orações, eu sempre vou orar por você, Isabel, porque eu adorei você. A gente parece que conheço você há anos. E ela me abraçou, eu abracei ela. E aí eu não tinha contado nada do meu filho. E ela estava indo com umas sacolinhas ajudar uma moça que está doente e mora sozinha, com abacate, com limão, laranja, um monte de coisa, uma senhora com a minha idade. E nós se encontramos e ficamos 1 hora conversando. E aí ela falou para mim assim, você já vai embora, você não mora aqui, porque eu não sei, eu conheço você, eu gosto de você, parece que a gente se conhece há anos. Me abraçou, me beijou, eu também beijei ela. Foi uma coisa linda, assim. Aí eu fui andando pelo caminho pensando. Aí eu falei assim, meu Deus, as pessoas acham que vêm na hora que a gente está precisando ouvir. É isso mesmo. Né? Aquela pessoa vem, é encaminhada para te levantar. Que coisa mais linda. É isso mesmo. Coisa maravilhosa. Pena que o mundo está tão corrido, tão perturbado, as pessoas não estão sentindo isso. Não pense isso, não. Pense que cada vez mais pessoas. Você não sentia, agora está sentindo. Todo mundo tem a oportunidade de sentir. Não pense que não tem esperança, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A luz é a maioria. Não seja convencida do contrário. Sim. Seja multiplicadora de que a luz é a maioria. Tem. Vocês também, todo mundo. Então, trabalhando, ficar mexendo ou colocando coisas no nosso caminho para que a gente abra os olhos e veja as coisas. Porque, fico pensando, através do som, através do desdobramento, a gente também tem, só que muita coisa a gente não lembra. Mas no presencial, de colocar palavras, ou até no próprio telefone, ou uma música que toca, uma natureza que te toca de maneira diferente. Vamos trabalhando, né? Quase um letreiro, assim, passando.
é que isso é o trabalho. O trabalho é contínuo. Né? É que as mentes que vão ficando muito acostumadas com o imediatismo e com da continuidade pensam que tem que ser de um dia para o outro. Né? Trabalhar a paciência, a resiliência e todos os sentimentos que envolvem e já né, os trabalhadores, todos que ficam ao redor, de acordo com a conexão de cada um, tá ali para a responsabilidade uma parte do despertar. E a segunda parte é o auxílio caso escolha sempre. Porque se não escolher, respeita. Só que aí se você escolhe o outro caminho, você ressoa essa escolha. E aí os trabalhadores ao teu redor não têm a mesma ressonância. Então você força com que se afaste. Não é que vira as costas, mas a gente se afasta. Só consegue chegar até ali. Por conta do que sai de dentro. E do que está aqui. Nossa maior tentativa é cuide dos pensamentos e dos sentimentos. Mais até do que a fala. Porque a fala é o último. Já saiu. Mas quanta coisa não sai pela fala, mas está ali. Acumulado. E aí você está ressoando isso. Então perceba se existem sentimentos. Isso é um momento. Isso é uma forma. Por exemplo, se o medo emana de mim, se o medo está aqui em mim, me define o tempo inteiro, você acha que você está ressoando o quê? Na maior parte do seu dia. E aí você pode ter os principais ou o maior das proteções, mas você está ressoando isso. E aí você abre espaço para outra galera, porque quem está abrindo a porta é você. Aí você fala para ele assim, né, na parte energética, irmão, sai, irmão. Ele fala, não, mas ela que quer. E é verdade. Não tem o que fazer. E não é que vem para zombar nem nada. É ressonância. Aproveita do ectoplasma. Aproveita porque tem sensações. Quer só tirar uma... né? Zoar, fazer uma bagunça. Como na realidade. Então, dificulta, inclusive, o trabalho de acolhimento dos irmãos que estão desencarnados. Porque enquanto ainda tem irmão encarnado, ressoando dessa forma, gostando dos irmãos desencarnados ao redor, quem é que vai querer ir cuidar das feridas? Entende? Então, nossa maior persistência é que o encarnado mantenha-se com os sentimentos e os pensamentos se cuidando, sendo verdade. Que aí eles começam, começou a olhar para si. Tá abrindo o evangelho para ler. Entendeu? Tá indo lá no local. Começou a querer trabalhar. Entendeu? Aí eu vou repetindo. Aí ele vai entendendo que, não, isso aí tá bom, vai. E de repente, olha também a luz. E vai. Não é que você salvou o amiguinho. Mas você está cuidando de si. E isso ressoa. Então, isso é expansão planetária. Isso é expansão planetária. Entende? Isso é expansão planetária. Então, isso é o curar, o cuidar. Sim. Olhando para si. Sim. Nossa, mas a ajuda sempre está perto, né? Que a gente, é o que você falou, a gente precisa estar conectado. Mas a ajuda sempre está do lado. Tá próximo. É que... De medo, de angústia, você se cega mesmo. Você vai se enfiar num casulo e quando você vai ver, por mais que você saiba, você escute alguma coisa, parece que você não consegue, às vezes, se tirar daquela situação. Sabe? Então, assim, a questão é não ser convencida de que esse é o único processo. Senão você vai ficar repetindo esse processo. Tá tudo bem, mas aí quando acontece, daí eu sinto isso, eu me fecho, aí eu espero tempo e depois volto. Não, quando eu percebo que eu tô fechando desse jeito, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Porque senão esse processo ele fica repetido. Ou se eu tô vendo que esse processo está repetido, eu busco olhar para essa repetição.
Então, por isso uma coisa é o despertar, outra coisa é o continuar. Eu já observo que acontecem essas repetições, eu já observo que acontecem esses ciclos. E agora o que eu faço com isso? Eu já estou desperta, digamos assim, dentro do meu coração. Eu já olho para mim, sobre esse despertar interno. Mas o despertar interno não significa que eu sou maior ou menor que ninguém, né? Não é nem sobre isso. Mas a questão é, eu já sei que é importante olhar para mim, eu já percebo isso, eu já olho para mim, mas mesmo assim continuo, faço determinadas coisas, mas me geram sentimentos. Então eu continuo. Porque senão fica, sobe e desce. Assim. Determinados locais que a gente possa frequentar, por você estar na Terra, eu estou falando de locais movimentados, não estou nem falando de. Pode ser um show, pode ser um restaurante. Eu também posso, de alguma forma, por algum pensamento, dar um gancho para alguma coisa que está ali. Algum irmão necessitado, ou só por ele achar que precisa de ajuda e ver de alguma forma, não que eu sou salvadora, mas viu ali uma coisa diferente, sabe que frequenta um lugar e pode vir junto comigo e eu sentir essa energia ou não? Não. Se ele vai com você, é pela ressonância do seu sentimento. Ele não vai simplesmente só por ajuda, ele vai por alguma coisa que eu sinto. Não, é muito, muito específico pedir ajuda. Não. O pedir ajuda é muito próximo, normalmente o que acontece é estar próximo de um familiar, por exemplo, ou de alguém que é próximo do familiar, que aí sabe que é próximo de um local, que aí sabe que é próximo do frequentar, porque o recado precisa chegar onde é para chegar. Né? Então, é mais específico assim. Agora, no meio de uma galera, eu tenho que estar muito entendido do que eu ressoo. Porque essa é a minha porta para qualquer irmão que estiver ali. Entende? Com a minha continuidade, com o meu cuidado, com o meu autocuidado. Porque hoje tem muitos locais e tem muito mais trabalhadores da luz que é apenas os irmãos pensarem, né, pedirem, e eles são acolhidos, os desencarnados, pelo processo principalmente. Então eles não precisam procurar um encarnado para ser acolhido. O papel do encarnado não é esse. Entende? Mas agora, para chegar um recado no encarnado, que aí precisa chegar um recado, ou quer chegar um recado, aí começa, ele se aproxima, aí percebe que existe uma mediunidade latente, que dá para chegar um recado onde é para chegar, entende? Aí começam os sinais, vai lá, vai lá, vai lá. São essas coisas, assim, para o recado chegar onde é para chegar. É legal. Muita coisa aí para descobrir. O que mais? Mas o inverso pode acontecer, né? Se a minha copa for a bebida, o vício, aí sim eu posso entrar num padrão vibratório que um amiguinho desse aí pode se aproximar. Então, mas é exatamente o que estamos falando. É o inverso do que ela está querendo dizer. Não é o inverso que ela está querendo dizer. Ela está querendo dizer que se vê a mediunidade se aproxima para querer ajuda. E aí o que dissemos aqui, isso não, porque essa ajuda não precisa do desencarnado. O desencarnado ele pede e ele é acolhido no momento que se encontra, né? A questão é o quanto você ressoa, você afasta umas energias e você abre a porta de acordo com a sua vibração para outras. Entende? Que usam, né? Que usam, que sentem a necessidade, que acabam querendo estar justamente só por ressonância mesmo, mas porque aí se você fala, vai, irmão, se retire. Não, mas não é nem sobre isso, não tem nem como falar, porque quem emana é quem está ali, encarnado. Então, a maior blindagem é o sentimento, é o pensamento.
E isso levam-se às ações. Tá? Isso levam-se às ações. Porque pode ter pensamentos bons, sentimentos bons, mas continua agindo, não batendo com o que sente ou com o que fala, é o que ressoa. Podem achar, podem falar sobre o maior amor do mundo, mas continuam de sábado e domingo fingindo que não sentem nada e continuam escolhendo a bebida, por exemplo? Sim. Então vocês querem que falamos o quê? Né? Tem a ver com o vício, qualquer vício. Era um vício só a bebida. Cada um tem um tipo de vício, né? Esse vício a pessoa geralmente cai porque ela tem uma fuga ou esconde alguma coisa. E aí aborda seus sentimentos, ou tristeza, ou um vazio, e aí acaba tentando suprir com qualquer vício. Pô, eu tinha um vício muito maior sobre doce. E eu entendia que eu ressoava com sentimentos ruins, eu tentava preencher aquilo. E aí isso é o ressoar com essas energias que, independente do vício, te deixam mais vulneráveis, né? Isso é uma forma. Outra forma é a vaidade. A bebida é muito vinculada à vaidade. Porque é sociável, porque é fazer média, entendeu? É bonito. Isso é muito forte na sociedade. E não é de uma hora para outra que as coisas mudam. Mas é de dentro para fora que as coisas mudam. Então, não force a fazer isso porque está falando sobre isso. Eu preciso sentir, entender que é o meu momento de fazer isso. Isso é ser verdade. Tá? Por isso que é. Mas isso, não seja convencido de que isso é o correto. Ah, não, porque eu estou sendo verdade, eu gosto de beber, então eu vou beber. Não, a gente não está falando isso. A gente está falando que não se puna, não se culpe, mas também não proteja o seu vício. Que aí você está protegendo. Sabe? De repente, às vezes, falta dar um passinho para muita coisa acontecer, mas você continua, não, vou deixar eu ficar aqui. Pelo menos vai com 2 taças. Então tá, a questão é a sua escolha. Mas não proteja. Porque observe de onde vem. Se é por sentimentos ou se é por vaidade, por ser sociável. Porque ser sociável é só quem faz isso? Não tem nada a ver com isso. Já foi o tempo, já. Então é uma escolha. A sociedade tem muito forte isso, mas também existe uma onda que se mostra muito mais firme, que as pessoas firmam mais dizendo que não precisam disso para isso. Então veja em que parte você está. E tudo bem. Mas continue. Caminhe. Senão a vida passa. Isso não é ser radical. Isso é falar a verdade. Me desculpe, mas isso é a verdade. Não é forçar ninguém a nada, mas essa é a verdade. Não é simplesmente dizer não se misture, não faça, porque isso é superioridade. Isso é, se cuide, se perceba. Veja até onde dá. Se ame. Ah, hoje para mim, para eu me amar, eu tenho a necessidade de fazer tais coisas. Isso. Se respeite e tá tudo bem. Mas perceba que essa é a necessidade. E não por vaidade, ou por superioridade, ou por fazer um social. Dá para fazer um social com água. Não coloque a culpa em Jesus. Olha essa frase, mas Jesus tomava vinho. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Se já falaram isso, tudo bem, mas não falem mais. Porque não tem nada a ver uma coisa. Isso era o momento que era vivido. Não tinha esse entendimento do que isso reverberava, mesmo vendo as consequências do que isso reverberava, mas não tinha esse conhecimento, essa clareza. Hoje tem. E se perguntar aqui, todo mundo sabe o que significa um outro dia de acordo com a dosagem que estão. Então, quem comanda? Era uma fabricação de outra forma também, né? Além disso, era uma fabricação de outra Não forma. tinha aquela Então. química como tem hoje. Mas muita gente usa dessa frase como justificativa. Se escuta essa frase, preste atenção. Tá mascarando o que aí? É muita vaidade. É muita falta de respeito e consideração. Sobre isso, né? Eu estava pensando.
Eu perdi meu pai com 10 anos e ele tinha 36. E ele era alcoólatra. E muita gente, quando você fala isso, né, as pessoas já enchem as coisas de julgamentos, Só que no decorrer da vida, eu fui escutando algumas coisas da família, eu era muito pequena, porém ele era um excelente pai. E eu fui escutando algumas coisas da família. E foi muito engraçado um dia que a minha tia falou assim, olha, o seu avô, meu avô era pescador e acordava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã para pescar. O meu pai era rema de família, era o filho mais velho e ia pescar com ele. E meu avô tomava pinga para espantar o frio. E meu pai, com 8 anos, 7 anos, 10 anos, que ia com meu avô, tomava pinga. Isso. Foi como ele aprendeu. Isso. Aí depois eu fui, eu até escutava algumas pessoas julgando e eu falava, não, aconteceu, eu não era espírita, nada, mas eu falava isso, aconteceu porque meu pai foi criado assim, e em toda a situação eu não vejo também meu avô como culpado, porque era uma cultura daquela época, o meu avô precisava espantar o frio naquele momento, a ignorância, toda a ignorância, e eu fui aprendendo isso, né? Meu coração foi se acalmando. Mas quando a gente escuta um assunto assim, tem vários lados, né? Pode ser por vários motivos, né? Isso eu tenho aprendido muito. Que a nossa primeira reação vem aqui no pensamento, pá. E às vezes não é aquilo. Eu penso que você busca na sua mente os outros conhecimentos que eu penso que a gente não acessa nem nada do que a gente conhece, só o que a gente tem aqui. E a gente busca e acaba já com preconceito, já julgando, né? Então, eu vou te falar, alcoolismo quando vem na minha cabeça vem agressividade. E nem todos os alcoólatras são agressivos, só que era mal. Só que era o que mais vinha. Por isso que talvez eu acho que vem esse julgamento, né? E ainda bem, porque acho que é o que a gente tem de acesso, é o que ela falou. A gente só tem isso aqui, ó, de acesso. Mas quando a gente começa a se autoconhecer, eu acredito que, ou buscar o conhecimento, aí a gente começa a fazer assim, aí eu já não vou olhar pra você, olha que história bonita que você contou. Eu já vou ver de uma outra lente. Não sei, é assim que eu vejo. Eu vou enxergar com uma outra lente. Mas ainda vai vir na minha cabeça a associação, que nem eu falei, alcoólatra, eu penso em agressividade. Na verdade é o que tem dentro te de mim. relembra. Mas a questão que estamos falando é sobre vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Que abre espaço de ressonância, entende? E aí vai se ressoar o convite de quem se aproxima. E é muito mais dentro para fora o comando é seu. E muitos conseguem defender. O problema é daqueles, quando é muito escrachado, que chega-se um ponto, aí leva para outro lado, da vergonha, né? Da acusação, muitas outras coisas. Mas a gente não... A questão aqui não é nem esse ponto. A questão aqui é a partir do momento que você escolhe isso. Não desses pontos de extremo, mas é a partir do momento que você escolhe isso. Escolhe o Não, escolhe um copo. É uma escolha sua. O livre-arbítrio é seu. Então é eu me percebendo, me entendendo que parte é essa minha que escolhe fazer isso. É uma forma, é um processo. Ver o outro se regenerar para mim melhorar. Isso. Isso é uma escolha. É por isso eu entender. O que me faz pegar esse copo? É o que eu percebo que é importante para mim? Ou é só pelo social? Entende? Ou é só pela vaidade? É isso. Esse é o caminho. Essa que é a questão. Então isso é o se acolher. Isso é o se acolher. Né? Às vezes vai pensar muito rápido. Não, mas sou eu que gosto. Para um pouquinho, pensa um pouquinho. Pronto. E aí, isso é a sua verdade. Se você ressoa a verdade que se aproxima.
Mas não deixa de ser vulnerabilidade. Mas aí você está declarando isso. Você está, né, consciente do que está fazendo. Entende? E a parte química do corpo? Então, por isso. É dependente. Aí, como ela falou, desde pequeno. E a parte química? Isso. Aí vira uma doença. Aí vira o químico. Precisa de ajuda. Por isso aí chega no nível de alcoolicismo. Por isso é importante eu saber que parte é essa minha. Eu preciso de ajuda. Se eu percebo que é de mim e que eu tomo algo ou não, mas não me supre, mas isso me supre e isso não é um remédio, eu preciso parar e ver. Entendeu? Preciso pedir ajuda. Senão, uma hora, a vida para. E aí você vai ter que precisar de ajuda. Porque você, né, é irmão, né, é filho como qualquer outro. Então, uma hora vai vir à tona esse acúmulo. O que mais? Sobre isso do depender, eu estava conversando sobre cannabis medicinal, e aí se você se deixa rapidamente falando sobre científico, sobre Alzheimer, sobre ansiedade, sobre sono, e aí duas pessoas, acho que esse fim de semana, falar, porque o meu amigo vai fazer e vai fumar em casa e vai não sei o que, é a cannabis. Eu falei, não é isso. Isso é um estudo que tem lá a quantidade, você passa por um médico, você passa isso. Não, mas então as pessoas acabam velando e querendo passar, e passa isso para outros, que é tipo, não, eu fumo maconha, então eu estou usando a cannabis para tratar a minha ansiedade. Não é isso você está entrando num vício. A cannabis tem gominha, tem gota, tem doses passadas por um médico. Eu não faço ideia de te falar a quantidade. Eu sou terapeuta, eu não sou médico. Passa no médico e o médico vai te falar. Procura essa ajuda. Mas meu amigo falou que ele planta em casa e que ele usa cannabis melhor. Eu falei, não, então ele está se tornando viciado sozinho. Isso. É a dependência. É difícil que as pessoas, elas querem te convencer de que, tipo, não, mas é tudo igual. E aí eu, um pouquinho, não é igual. Fala que ele procurou um médico, que existe, que aí vai... porque ele falou pra mim, eu até pensei que era da minha ansiedade. Eu falei, não, isso não é difícil. Tipo, não é uma pessoa que usava. Mas já que a cannabis está aí as pessoas confundem muito, acabam velando assim e divulgam. Então daqui a pouco estão falando super mal de uma coisa que é medicinal, porque meia dúzia acaba querendo falar. Mas é essa guerra que acontece de muitas coisas, entendeu? Então escute quem faz o que faz correto sobre isso. Não se convença da outra parte. Mais alguma pergunta? Como é que a gente sabe a diferença entre estar procrastinando e estar com medo? De estar essa linha. Tá. É muito próximo, né? É muito próximo. Ora pode ser mais um, ora pode ser mais outro. Mas aí, normalmente, é o medo que bloqueia. O medo incentiva o procrastinar, né? Que a gente acaba associando, você está evitando algumas situações, você imagina assim, o que é isso? Isso é falta de atitude, ou é medo? Assim, o que está me impedindo, na verdade? Né? Isso. Qual é a verdade disso que não está acontecendo, né? Aí você separa um pouquinho e olha para si, das ações que você vem tendo. Você age ou você está parada no mesmo lugar? Quando eu dou passos, eu tenho dado passos e esses passos me levam a algum lugar. Se especificamente nessa situação eu não dou, tem alguma coisa por trás. Certo? Daí eu paro, me dedico um tempo para entender o que está por trás. Não necessariamente só o medo. Mas isso é ligado ao quê? Isso é ligado a quem? Isso me leva aonde? Para eu não ter visto sobre isso, para eu não querer. Quero me deparar com isso agora? Quero. Ok. Não quero? Então vai continuar ali do ladinho. Aí acaba sendo nessa questão específica levando como procrastinar. Mas é um procrastinar consciente.
Não se culpe por isso. Se acolha. Se respeite, né? Respeite o momento, o processo. Esse timing, né? E a gente não sabe. A sensação é justamente você não sabe quanto tempo você tem para você ser o melhor de você. E aí você se vê impedida por você mesmo, por essas questões. Ah, eu tô com medo? Ou eu tô enrolando? Ou o que está acontecendo de verdade? Quer dizer, sabe quanto tempo eu tenho para definir minhas posições e avançar logo? O que posso fazer hoje? Sim. Não é sobre o momento do ser o melhor, né? Quanto que eu fui melhor para mim mesma hoje? Se desse melhor para mim mesma eu deixei de fazer determinadas coisas, foi o que eu consegui hoje. Certo? Eu sei que em algum momento eu vou parar e olhar para isso. E aí, com o tempo, eu vou dosando. Isso está me bloqueando? Isso está me travando? Eu ainda vou deixando que isso fique ali. É muito significativo o quanto eu penso sobre mim, o quanto me conheço. Porque aí eu sei que tudo bem ir deixando até uma hora que eu sei que eu vou parar e olhar para isso, mas não é agora que eu quero. Entende? Certo? Não tenha medo, não. Não é medo, não. Eu acho interessante, você falou muito sobre o medo aqui, né, até agora, mas eu acho que a gente não pode negar a importância que existe na nossa vida de tê-lo. Isso, por isso que ele é uma parte minha. A dosagem isso, a questão é que ele não é o que me comanda. Perfeitamente. Mas, e não é excluí-lo. Muito importante na nossa vida isso, ter medo. Isso, Muito porque importante. ele é um radar, ele é sinal, ele chama atenção, ele tem a sua importância. Se desvia, faz uma série de coisas. Mas o nosso papel, né, é incentivar a dizer de não defendê-lo, e sim colocá-lo no lugar dele. Perfeito. Como todo e qualquer um. Não se deixar dominar. Isso, porque aí existe uma egrégora muito latente, próximo dos irmãos, que incentiva a colocá-lo como o rei da situação. Sim, perfeito. E aí ele bloqueia, te dá muitos passos. Te paralisa, não é? Paralisa. Paralisa. E você defende. Você tem argumentos. É verdade. Você tem provas. Entende? Você tem até participação de outros que incentivam. Tem um júri inteiro falando. Então a questão é essa. Por isso né, o que me representa? Então parem hoje e pensem. É o medo que me representa? Então eu preciso olhar para isso. Ou não, não, medo não, eu faço isso. Então tá bom. Então, mas eu sei que ele tá ali, porque não é para virar as costas para ele. Perfeito. Então isso é muito importante, essa dosagem. Não é fácil de encontrar. Não, a dosagem não é fácil de ser encontrada, não. Não, ninguém aqui passa por isso, não. Só um ou outro só. Todo mundo aqui já tem controlado o medo, assim, amarradinho. Sempre que a senhora me pergunta essas coisas, eu falo, nossa, eu tenho que comer essa resposta. Procrastinação e medo. É a dosagem mesmo. Mais alguma coisa? Já estou até sorrindo. Muito bem, isso. Vá com o seu copo, exatamente assim. Esse é o seu copo. Muito bem. Saiu o que precisa sair e essa é a verdade. Tive coragem de falar, tive força. E a palavra medo veio. E ela fez explicar tudo. É isso mesmo. Muito bem. Vamos indo então. Quem faz uma prece? Faz uma prece? Pode ser? Muito bem. Os corações muito agradecidos por essa egrégora que formamos hoje para entender tantos sentimentos. Muita gratidão a todos os irmãos, todos os mestres que nos auxiliam para que possamos encher nosso copo
podemos lembrar dessas palavras durante cada desafio diário, que elas sejam força e esperança para que possamos finalizar mais um dia, todos os dias. Possamos ir para as nossas casas em paz, tenhamos um sono leve e reparador. Gratidão, Deus, gratidão, Maria, gratidão, Jesus. Paz e luz a todos.